Hoje, você e eu temos algo em comum, que é dominar o desejo do pecado. Sim, porque o pecado está sempre tentando nos assediar, dia após dia, sem parar. Porque o objetivo do pecado é que possamos pecar, dando vazão a esse desejo pecaminoso. E isso é ruim demais para você e para mim. Então, nós não devemos dar lugar ao pecado em tempo algum. Pelo contrário, temos que fugir dele. Temos que viver como se o pecado fosse o nosso inimigo, tentando nos assediar, para que façamos a vontade que ele quer. Quando isso acontece, muitas pessoas se tornam escravos do pecado. E é aí que começa a ruína da pessoa. Então, você e eu não podemos deixar isso acontecer em tempo algum. É necessário que tenhamos uma firmeza moral contra o pecado, para que ele não possa conseguir nos assediar. Então, isso é preciso acontecer, porque o pecado é o nosso inimigo mortal. E devemos destruir esse inimigo, para que ele não alcance vantagem sobre você e nem sobre mim em tempo algum. Esse é o nosso objetivo. Então, é preciso que isso aconteça. E eu vou ler um texto aqui que expressa essa verdade, digamos assim. Então, esse texto está aqui no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 4, versículo... Deixa eu ver aqui. Versículo 7. Onde está escrito assim, ó. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, o desejo do pecado será sempre contra você e contra mim, dia após dia. Mas a você e a mim cumpre dominá-lo, dominar esse desejo, para que esse desejo não nos leve a pecar em tempo algum. Se dominarmos esse desejo vai estar sob as nossas ordens. Porque quando alguém se deixa levar por esse desejo, esse desejo venceu a pessoa. E aí essa pessoa se torna escrava do vencedor, que é o desejo do pecado. Aí a pessoa abre a porta para ela praticar vários pecados. Então, esse desejo é maligno, é errado, é mortífero para você e para mim. Então, é preciso dominar esse desejo. É preciso que esse desejo esteja sujeito à nossa vontade, e não o contrário. O desejo tem que estar sujeito à nossa vontade. E a nossa vontade é não pecar, é não dar lugar ao desejo, para que esse desejo possa nos levar ao pecado, que é o nosso inimigo comum. Então, tanto você como eu devemos vencer o pecado. E isso é importante demais. É algo sério, é algo que não devemos levar na brincadeira. Pelo contrário, temos que ter seriedade contra esse desejo, para impedir que ele nos leve ao pecado. Porque o pecado é ruim demais. Praticar pecado deliberadamente, de propósito mesmo, movido por esse desejo, é errado. Então, temos que dominar esse desejo sim, para que ele não nos leve ao pecado em tempo algum, não consiga nos levar ao pecado em tempo algum.
Então, vou ler aqui um outro texto que está agora na Epístola aos Hebreus, lá do outro lado das Escrituras. Epístola aos Hebreus, vou achar aqui. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Já escrito assim, ó. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Então, tanto você como eu, dia após dia, estamos na luta contra o pecado. Mas isso tem que ser feito até ao sangue. Como está escrito aqui, ó. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Então, nessa luta contra o pecado, temos que resistir até ao sangue, com todas as nossas forças. Porque a vida da sua carne e da minha carne está no sangue. Se resistirmos ao pecado até ao sangue, ele não vai conseguir nos vencer em tempo algum. O desejo do pecado não vai nos dominar. Então, é preciso que isso aconteça, com firmeza mesmo, com vontade. Temos que ter essa determinação de lutarmos contra o pecado até ao sangue, se for necessário. Até as nossas últimas forças, se for necessário. E é necessário, sem dúvida alguma. Porque aquele que se deixa se levar pelo assédio do pecado facilmente, ele não está resistindo ao pecado até ao sangue. E aí é que começa a ruína da pessoa. Porque quando, pelo desejo, pela cobiça, ela dá a luz ao pecado, esse pecado, quando é consumado, ou seja, quando é praticado pela pessoa, gera a morte. Então, o engano do pecado é sutil demais. Ele tenta te fazer entender que o pecado não tem nada a ver, não há nenhum problema em pecar, é bom pecar, e assim ela vai te assediando fortemente, até que você não resista mais, e aí deixa aquele desejo do pecado te dominar, você vai e pratica, e aí o pecado te venceu. Você foi derrotado pelo pecado. Quando, na verdade, é você que tem que dominar o desejo do pecado para vencer o pecado. Esse tem que ser o nosso objetivo. Esse tem que ser o objetivo de todo ser humano consciente que está vivo hoje. Ele tem que fazer isso. E isso é algo que tem que ser feito mesmo. Então, eu quero incentivar, encorajar e estimular a você que faça isso. E eu também tenho que ter esse mesmo estímulo, encorajamento e incentivo para fazer isso todos os dias. Porque tanto você como eu, ou melhor, para que tanto você como eu possamos vencer o assédio do pecado. É isso que tem que acontecer. Porque nós temos que viver na simplicidade e pureza devidas a Jesus Cristo. Esse tem que ser o nosso objetivo. Então, não podemos mais cair em tentações. Não podemos mais cair no desejo do pecado. Temos que dominar esse desejo, para que ele nunca mais, em tempo algum, possa ter a possibilidade de nos levar ao pecado. Então, nós devemos fazer isso. Esse tem que ser o nosso objetivo. Vamos cumprir isso com a ajuda do Senhor Jesus. Porque quando estivermos sendo tentados, nenhuma tentação poderá nos levar ao pecado. Então, esse tem que ser o nosso objetivo. Então, eu espero que essa mensagem possa ajudar as pessoas hoje. Para que tanto você como eu possamos vencer o pecado sim. E quando vencermos o pecado, que tenazmente nos assedia, vamos estar agradando a Deus e vivendo como Ele quer. E Ele quer que estejamos vivendo em santidade, não dando lugar ao pecado em tempo algum, mas sim derrotando esse desejo pecaminoso que muitas pessoas têm por aí.
Então, vamos fazer isso, que assim vamos conseguir vencer. E é isso que tem que acontecer. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.